Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Amém. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 13, versículo 1: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então o pastor Márcio está falando que toda autoridade é levantada por Deus. Olha, irmãos, Deus nos dá a oportunidade de elegermos pessoas para nos representar. Então muitas coisas não quer dizer que seja vontade de Deus, mas é permissão de Deus. E aí então existe essa questão para a gente perceber que Deus permite que pessoas sejam levantadas, mas não quer dizer que é vontade de Deus, mas Deus permite. Então na sua permissão essas autoridades são levantadas e são reconhecidas, amém? E aí então eu falei o seguinte, que muitas vezes, irmãos, por conta de imaturidade nossa, por conta de falta de revelação nossa, nós colocamos regras e leis. Por que servem as leis? Para estabelecer entre nós, irmãos, um protocolo, uma maneira de falar com as pessoas. Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas no Senado brasileiro você não pode entrar naquele lugar sem que você esteja de gravata e terno. Por quê? Foi estabelecida uma regra. Mas interessante, eu estava pensando, né? Eles estabelecem regras para a maneira que você tem que entrar lá, mas eles ficam lá jogando videogame, vendo filmes, e enfim. E na hora que tem alguém falando, todo mundo fala ao mesmo tempo. Ninguém respeita quando tem alguém falando. Essa risada foi de criança ou foi de alguém falando? É de verdade. E é interessante que isso é real. Então tem pessoas então que é necessário se estabelecer regras para que haja então honra, porque muitas vezes quando não há regras, falta-se honra, falta então aquela atitude de honrar, de reconhecer. Mas à medida que nós amadurecemos, essas regras por si só, elas não são mais lembradas, mas por conta da maturidade, existe então um vínculo que passa a ser de respeito e de honra. E aí eu dei o exemplo dos meus filhos. Enquanto eles são pequenos, há uma regra na minha casa. A regra para dormir, a regra para se relacionar com os pais, a regra para se relacionar com as pessoas, a regra para brincar com seus amigos. Por quê? Enquanto eles não têm maturidade suficiente para honrar uns aos outros, nós estabelecemos regras. Mas à medida que os meus filhos amadurecem, o que acontece com essas regras? Elas não são lembradas, mas elas são experimentadas através da honra. Os irmãos estão me compreendendo? Então existe a questão da maturidade. À medida então que nós amadurecemos, as regras diminuem, mas a honra ela é estabelecida. Igreja é assim. À medida que nós caminhamos com a igreja, não são as regras que determinam a igreja, mas sim um relacionamento íntimo com Deus de honra. Um relacionamento entre nós de honra. Essas regras são diminuídas, mas é estabelecido então um processo de honra. Eu gostei aqui, na hora que eu cheguei, tinha 2 irmãos segurando uma vaga para mim. Quase que proibido estacionar, aqui é do pastor Márcio. E aí assim, eu nunca pedi para fazer isso. E nem foi colocada uma regra, mas eles perceberam que é uma maneira de me honrar. Não, peraí, vamos pelo menos estabelecer um lugar para facilitar para o pastor Márcio. Porque imagina, nossa igreja está grande para a honra e glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? E aí então, por algum motivo, eu tenho que chegar, mas não tem um lugar para estacionar. Isso pode dificultar a minha entrada aqui, e aí os irmãos estão facilitando para mim. Isso é uma maneira que eles entenderam de me honrar. Não quer dizer que foi uma regra que eu estabeleci, mas à medida que a maturidade vai chegando, os irmãos passam a ter mais bom senso com as coisas, a maneira de lidar com as coisas, né? Então, quando nós começamos aqui, 6 anos atrás, eu era bem mais novo, eu estava com 22 anos na época. Olha a honra. Irmãos, by the way, nós temos um evento importantíssimo, dia 14 de junho é meu aniversário. E os irmãos tentem esconder o máximo de mim qualquer coisa que vocês forem fazer. E se não forem fazer, agora tem que fazer, porque eu falei. E aí então, irmãos, aconteceu algo interessante. Quando nós começamos então, havia um nível que excedia na liberdade muitas vezes. As pessoas não entendiam a questão da honra. Então às vezes errava na maneira de falar. Desculpa, irmãos.
errava na maneira de lidar, errava na maneira de brincar, excediam as brincadeiras. Por quê? Eram imaturos. E aí então nós estabelecemos protocolos. Que protocolos são esses? Não é nada escrito, mas as pessoas percebiam que era necessário ter respeito e honra com a autoridade que fosse levantada por Deus. E aí, então hoje eu não tenho mais que me posicionar dessa forma, porque já é natural esse ambiente de honra dos irmãos para comigo. E eu me sinto totalmente em casa aqui, e não por conta da minha pouca idade, porque eu ainda me considero muito jovem, vou fazer 38 anos. Tem muitas pessoas aqui, tem gente que brinca comigo, né? A Edi sempre brinca: pastor, você tem idade para ser meu filho. Não é porque ele é velho, é porque eu sou novo, viu, irmãos? Então depois ela ainda vai ficar chateada: nossa, pastor, você ainda falou isso. Cadê a Edi? I'm so sorry, Edi. E aí então, irmãos, existe algo que é interessante. O que é estabelecido então? Agora um processo de honra. Os protocolos são importantes, mas a honra é mais importante ainda. Amém, irmãos? E aí eu anotei algumas coisas aqui. Quem que nós devemos honrar? Nós devemos honrar os mais velhos. Irmãos, interessante que se perde muito na cultura aqui, quando as pessoas vêm do Brasil, aquele respeito de um para com o outro, de honrar os mais velhos, de ouvir o que eles têm para dizer, de aprender com as experiências dele. E aí tem gente que pode achar o seguinte: não, pastor, mas você é pastor, você não vai aprender com a gente que é mais velho. Irmãos, eu aprendo sempre com os irmãos, tanto com os mais velhos, quanto com as crianças. Você não viu aqui o pastor Anderson falando da filha dele? O que ela percebeu? Ela quis ensinar o pai: pai, não é momento de mexer com o celular. E se realmente ele não estivesse anotando a questão das orações, tinha a ver com a filha ensinar algo para o pai. Ah, mas isso é tão ruim. Irmãos, eu te digo, tem coisas que acontecem na nossa casa que é para nos abençoar. Não é aquela direção do filho que o tempo inteiro quer corrigir o pai, que quer moldar o pai, que quer fabricar o pai. Não, é natural algumas atitudes para expressar Deus na nossa vida, e isso honra a Deus. Então, irmãos, pessoas que são mais velhas do que nós devemos respeitá-las sim. Pessoas que têm cabelos brancos, isso fala sobre experiência. Isso fala de maturidade, isso fala de caminhada. E nós devemos honrar sim aqueles que têm cabelos brancos, aqueles que não têm cabelos também. Porque com o passar do tempo pode acontecer isso. Pode ou não pode? Não se sintam chateados, irmãos. Mas eu estou percebendo que está acontecendo algumas coisas na minha cabeça. O pior é branco e caindo ainda. Vai entender? Mas a experiência vai chegando também. Por quê? Eu também quero chegar na minha velhice, mas tenho ensinado uma igreja a como honrar os mais velhos. Amém, irmãos? Porque a pior coisa que tem é você chegar num lugar e não se sentir respeitado, honrado, admirado, achar que o que você tem é ultrapassado. Pelo contrário, irmãos, tem muita coisa que as pessoas falaram há 30, 50 anos atrás que continua sendo atual até hoje. Amém, irmãos? Então, respeitar os mais velhos. A Bíblia fala sobre isso lá em Levítico capítulo 19, a Bíblia fala sobre isso lá em Levítico 19, versículo 32. Diante de cães te levantarás e honrarás a presença dos anciãos. Então, irmãos, nós devemos honrar aqueles que vieram antes de nós, sim, amém? Só estou recapitulando o que nós ministramos semana passada para dar continuidade. Nós mencionamos também sobre honrar líderes. Irmão, se não existe autoridade que não tenha sido levantada por Deus, então Deus vai levantar pessoas, irmãos, para nos abençoar. Pessoas que Ele vai nos ensinar a como conduzir, pessoas que vão nos ensinar a como caminhar, e são líderes que nós chamamos. São pessoas então, o que o líder ele faz? Ele é aquele que vai dando o tom e o ritmo para que direção que você vai, e para tudo na sua vida é necessário um líder, irmãos. Qualquer coisa que você vai empreender é necessário um líder. Estava vendo os vizinhos lá de casa brincando com os meus filhos. Irmãos, é nítido você ver quando tem um líder entre eles. Eu vi um menino lá, pegou a bola de basquete e tal, falou: olha, vocês vão obedecer meu comando, é assim, é para ficar aqui e tal. Aí todos, até eu. Mas o que o menino fez? Ele foi um líder, e nós devemos honrar aqueles líderes que Deus levanta. E aí eu mencionei algo, irmãos. É muito fácil para mim, como pastor da igreja, os irmãos naturalmente me honrarem. Eu não tenho tantos problemas em relação a essa questão de honra. Eu tenho muitos problemas quando os irmãos não honram os líderes que caminham com você.
quando não honra o seu líder de célula, quando não honra o seu pastor, o seu obreiro, o seu discipulador. Porque, irmãos, o teste na sua vida não sou eu mais, porque me honrar é uma questão até de bom senso. Espera aí, eu sei que ele é o pastor, eu vou honrar. Mas, irmãos, é uma questão também de você honrar aqueles que Deus levantou. E o teste na sua vida não sou eu mais, mas são esses pastores, obreiros, discipuladores, líderes que Deus levantou na sua vida. Esses são os testes na sua vida. E muitas vezes, irmãos, Deus vai levantar líderes em um formato que você não gosta tanto. Às vezes é mais novo, às vezes é mais velho, às vezes sabe menos da palavra de Deus do que você, às vezes tem menos tempo de conversão do que você. E aí então é um teste sim que você vai ter que passar na sua vida. É um teste que você vai ter que lidar. Mas, irmãos, a aprovação, ela é para você, não é para aquele que está na posição. O teste é seu, amém, irmãos? Então você tem sido aprovado nessa questão de liderança na sua vida? Você tem sido aprovado nessa questão de experiência, de reconhecer quem Deus levanta na sua vida? Irmãos, eu vou te dizer, eu já errei tanto por não entender isso. Eu já perdi tanto tempo na minha vida de não reconhecer os líderes que Deus levantou. Eu já perdi tanto, irmãos, na minha vida, mas eu não quero perder mais. Quantos querem ser abençoados a partir de hoje, honrando os seus líderes? E a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então você é alguém que honra quem Deus levantou para te abençoar? Esposas, não sei se te falaram, mas o seu marido é um líder na sua casa. Ele não é alguém que está competindo o espaço com você, porque você não tem que competir, porque o espaço não é seu, é dele. Engraçado, né? Esses dias alguém... Irmãos, sério, eu sou sempre guiado pelo Espírito. Essa semana alguém me procurou, procurou minha esposa e falou para mim também: nossa, está ouvindo a nossa pregação na rádio, tem 4 pregações por dia na rádio. Nossa, aquele pastor, né, muito bênção, né? Ele começa com uma vozinha mansa. E aí, de repente, ele começa a bater na gente. E eu falei, mas eu não me vejo dessa forma. Interessante como que as pessoas nos veem, irmãos, é impressionante. Então agora eu quero dar continuidade àquilo que nós começamos semana passada, então, sobre honrar. E aí eu quero falar um que é clássico: honrar os teus pais. A palavra de Deus diz, honra os pais. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. A honra aos pais é uma chave, então. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Os irmãos que estão anotando, ou às vezes os irmãos podem comprar essa palavra depois também. É uma série de palavras. Irmãos, por que nós honramos os nossos pais? Deixa eu explicar para os irmãos. Existe uma maneira de você analisar e aprender sobre a palavra de Deus. Você pode ouvir a palavra de Deus com revelação no seu espírito. Essa é a maneira, e é algo que nós sempre exercitamos. Existe uma maneira também que é o contexto histórico que a palavra foi escrita. Que momento da palavra que ela foi escrita? Foi escrita para quem? Em qual contexto? E eu posso aplicar essa palavra nos dias de hoje. Então, essas 3 maneiras são 3 maneiras que nós podemos aprender a palavra de Deus. O contexto que foi escrito em Êxodo, irmãos, é porque é o seguinte: os pais não tinham previdência, não tinham seguro de vida. E então, na velhice, quando acabava a força, quem tinha que cuidar dos pais eram os filhos. Se não tivessem os filhos, sabe quem deveria cuidar, irmãos? O apóstolo Paulo fala isso no Novo Testamento. No Novo Testamento é dito isso. A igreja. Apóstolo Paulo fala para Timóteo: as viúvas, verdadeiramente viúvas, essas então a gente tem que dar suporte, inclusive financeiro, porque é uma obrigação do corpo de Cristo para cuidar dessas pessoas, amém? Mas aqui nesse contexto aqui está sendo dito então, honra teus pais, para que te prolongue os seus dias. Então o seguro de vida dos pais passaram a ser os filhos. Os filhos então, por conta do seu vigor, por conta da sua força, por conta de habilidades, então, quando os pais envelheciam, os filhos traziam provisão para dentro de casa e falavam: pai, pode ficar tranquilo, porque hoje tem mantimento, porque eu estou aqui, pode descansar, pai.
Pode descansar, porque eu vou ser sua provisão. Deus vai me capacitar. Que contexto que nós vivemos hoje, irmãos? Inverso. Os pais ainda cuidam de gente barbada até hoje. Os pais estão cuidando de gente preguiçosa até hoje. Mas está indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que é o filho que vai cuidar do pai na velhice. E não o pai na velhice que vai cuidar do filho. Então, irmãos, nós devemos estabelecer valores na nossa vida. E contextualizar então. Então honrar pai e mãe é financeiramente. É trazer conforto para o pai e para a mãe. É dar segurança para o pai e para a mãe. É dar presença. É você honrar então. Então honrar, irmãos, está falando sobre você ser bênção financeira para os seus pais. Posso ouvir um amém dos irmãos? Sabe, você dá tranquilidade para os seus pais que estão no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, você é aquele que vai trazer segurança, falar, pai, pode ficar tranquilo, estou aqui, pode descansar. Às vezes o pai fica preocupado, e na minha velhice eu não construí nada, eu não tenho nada. Você tem que chegar no seu pai e bater no ombro dele e falar, pai, você criou um homem, estou aqui para te abençoar. É esse o contexto. E o homem que eu digo aqui, tanto o homem quanto a mulher, amém? Outro contexto também que a gente tem que entender sobre a palavra de Deus, quando fala honra teu pai e tua mãe. A Bíblia diz que quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Ou seja, aquilo que é meu é da Gisele, aquilo que é da Gisele é meu. O que é isso? Há um vínculo entre Gisele e Márcio. Nós nos tornamos um, amém? E então, as necessidades da Gisele são as minhas necessidades. Então, se os pais da Gisele, que é meu sogro e minha sogra, tiverem alguma necessidade, eu os reconhecerei como os meus pais e eu vou trazer provisão para o meu sogro e para a minha sogra, sim. Vou abençoá-los, sim. Mas tem gente que quando pensa nisso, o coração já fecha. Eu tenho que sustentar meu sogro e minha sogra. Irmãos, quando você se tornou uma só carne, você tem a obrigação com a família do outro também. Você tem que honrar os pais do outro também. Você é a provisão do seu sogro e da sua sogra também. Isso é honrar, irmãos. Os irmãos estão me compreendendo? Então é necessário você entender o seguinte, irmãos, que essa provisão, quando fala sobre pai, está falando de sogro também. Honrar, cuidar, dar descanso, trazer alívio, falar para o seu sogro, para a sua sogra, pode ficar tranquilo, é na minha responsabilidade. Pode descansar, eu estou com você. Pode trazer tranquilidade. Irmãos, você não tem noção. Irmãos, nós somos crentes avivados, amém? Irmãos, você tem uma oportunidade todos os dias de expressar Deus na vida das pessoas. Sabe, então para com essa brincadeira de sogro e sogra. Eles são também referentes a você como se fosse seu pai, sua mãe. Mas aí tem esposa, com falta de sabedoria, ainda quer disputar o menininho tão querido da mamãe, porque o menininho dá atenção para a mamãe, e você não tem que disputar, ele é uma só carne com você, não é mais com a mãe, o cordão umbilical foi corrompido, amém? Então você não tem que ficar em disputa mais, mas você tem que honrar em toda e qualquer circunstância. Posso ouvir um amém dos irmãos? Os irmãos estão comigo? A palavra de Deus diz também, quem que nós devemos honrar? A Bíblia diz que devemos honrar a todos, tratando com dignidade. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 10. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Meu Deus, pastor, mas aí é um padrão de honra muito alto. Servir a Deus é um padrão mais alto mesmo, irmãos. Nós devemos honrar o próximo. Nós devemos valorizar o próximo, nós devemos reconhecer o próximo, nós devemos privilegiar o próximo, nós devemos dar oportunidade para o próximo. Mas como que a gente vive no contexto hoje, irmãos? E vamos ser muito honestos aqui, crentaiada. Depois vão falar, tá vendo? Ele começa mansinho. Irmãos, nós queremos é que seja reconhecido, que eu ganhe todas as coisas, que eu alcance todas as coisas, e os demais que se lasquem. Mas engraçado que o padrão da palavra de Deus, nós fazemos o contrário, nós colocamos o outro em primeiro, nós colocamos em evidência o outro. Casamento é assim, o casamento, irmãos, nós deveríamos honrar o nosso amado, a nossa amada. Você deveria projetar
aquela pessoa, você deveria promover aquela pessoa, você deveria reconhecer aquela pessoa. E a Bíblia diz que o Senhor veio para servir e não para ser servido. Engraçado que Jesus, Ele veio para servir. Nós não queremos servir ninguém, porque com essas atitudes, nós queremos demonstrar que nós somos maiores do que Deus, e isso nós desonramos a Jesus, irmãos. Irmãos, é uma oportunidade de você reconhecer alguém. Há uma oportunidade, irmãos, de você ser Jonatas. Não sei se os irmãos já ouviram essa menção, mas irmãos, ser Jonatas na vida de alguém, sabe o que é? Olha, você vai se tornar rei, Davi, com as minhas armas, mesmo que ninguém pregue sobre mim. Qual que é a pessoa mais pregada na palavra de Deus, que os irmãos acham? Davi. É Davi ou não é? Todo mundo, eu tenho uma história de Davi hoje, eu quero contar sobre Davi. Teve uma fase que o pastor Marcelo só pregava sobre Davi. Mas engraçado, sobre Jonatas você não ouve muitas pregações. Mas quem que é Jonatas? Jonatas é alguém que exerceu essa passagem. Olha, que você seja reconhecido. Quem que era Jonatas? Era filho do rei. Na ausência do rei, ele se tornaria rei, mas ele entendeu que o chamado para ser rei não era dele, era de Davi. O que ele fez? Que importa que você seja reconhecido, que você conquiste. Mas irmãos, nós vivemos cristianismo onde as pessoas se tornaram competitivas. Há uma competição evangélica que é impressionante, irmãos. Os pastores que, para poder, de um jeito ou de outro, cutucar os irmãos, fica falando mal das igrejas. Nesses dias eu fiquei tão chateado, mas tão chateado, irmãos, que eu tive que pedir perdão para Deus. Uma pessoa de uma outra igreja, para falar mal da nossa, chegou num dos irmãos, fiquei sabendo que o trabalho com crianças lá na sua igreja é horrível. Irmãos, nós temos quase 350 crianças na nossa igreja, se você não sabe. Eu não acho que alguma coisa que é horrível não frutifica. Alguma fruta que é boa, ela dá muitos frutos para o Senhor Jesus. E aí então quando falaram, irmãos, aí tocou nos pequeninos meus, irmãos. Aí eu fiquei chateado. Como assim, irmãos? Irmãos, esse pessoal que fala que nós não temos um trabalho decente, eu vou chamar as líderes aqui na frente e falar o preço que elas pagam. Semanalmente, financeiramente, para poder ir lá e abençoar as crianças, ir lá e falar da palavra de Jesus. Elas que bancam, irmãos, o lanche da célula, elas que pagam combustível para ir lá, e alguém vem falar que o nosso trabalho não é bom, vai plantar bananeira, bem longe de mim. Como é que alguém vem falar alguma coisa desse jeito, irmãos? Porque há uma competição. Por que não fala assim? Essa igreja é uma igreja que está crescendo debaixo da palavra de Deus. Esse povo é povo abençoado. Esse povo é povo ungido. Esse povo é sério. Essas líderes são mulheres de Deus. Essas crianças serão salvas. Por que não falam isso? Porque dentro delas é o seguinte, eu tenho que diminuir o próximo. Nós não somos assim, e eu exorto você que você não abra sua boca para falar de nenhuma igreja. Exorto publicamente, e se eu descobrir eu vou te exortar. Não admito nós falarmos de igreja nenhuma, de pastor nenhum. Nós não somos juízes de ninguém, amém? Nós não temos esse direito, mas se for necessário, sempre reconheça, não irmão, a sua igreja é uma bênção, de onde você veio é uma bênção, o trabalho que vocês têm lá é uma bênção. Esse é o padrão de Jesus, reconhecer o próximo, porque isso é honra. Isso é honra. Estava vendo, o meu filho formou, agora vai entrar no first grade, quase um adolescente já. A líder dele, irmãos, foi lá, se preocupou com ele, foi lá, tirou foto com ele, comprou um presente para o menino. Mas que líder é esse? Não, é porque está bajulando o pastor, né? Não, irmãos, eu conheço esses líderes que nós estamos caminhando, são pessoas que amam. Então, irmãos, se for necessário falar algo, sempre fale, aquele lugar é uma bênção. Aquele lugar é uma bênção, amém? Isso é cristianismo, isso é padrão da palavra de Deus. Prefiram dar honra aos outros, esse é o padrão mais elevado. Esse é o padrão, irmãos, de Cristo. Eu vou reconhecer que os outros são melhores do que eu. Eu reconheço, irmãos, tem pastores aqui que são uma grande bênção. São homens e mulheres de Deus, posso enumerar aqui vários para os irmãos. Pastor Silair da Igreja Primeira Batista, é um grande homem de Deus, homem sério, preocupado com a comunidade. Homem santo, homem que nós devemos respeitar. Pastor Moisés, homem de Deus. Pastor Ilmar, homem de Deus. Pastor Carlos, homem de Deus. É que eu sou ruim de nome, irmãos, não ia começar a falar todos aqui.
Pedro Corrá, homem de Deus. Sabe, irmãos, nós devemos reconhecer. Por que eu não posso falar? Eu tenho medo de perder. Deixa eu te dizer, irmãos. Perder, que palavra é essa? Perder? Ah não, vou perder membro para a igreja dele. Por favor, irmãos. Os filhos que Deus me deu, a Bíblia diz, ninguém os arrebatará da minha mão. São filhos. Agora, se não é filho, nós entendemos, irmãos. Né? Nós pregamos uma mensagem aqui sobre o lugar certo. E essa palavra mexeu com a igreja toda. Eu preguei sobre você encontrar o lugar de Deus na sua vida. Porque existe um lugar geográfico. Existe um lugar onde flui a bênção do Senhor na sua vida. E aí eu falei, irmãos, eu estou pregando uma palavra aqui perigosa. Porque eu sei que pode chegar essa semana e alguém bater no meu ombro, pastor, estou indo embora. Mas irmãos, me importa é você estar dentro da vontade do Senhor Jesus. Perguntar, pastor, você não gostaria que estivesse com você? Lógico que eu gostaria, irmãos. Mas melhor do que estar comigo é você estar onde Deus te coloca. E aí essa palavra mexeu com muita gente, de encontrar o lugar certo. E eu vou dizer para os irmãos, vocês devem saber que lugar é esse. Eu espero que seja aqui conosco. Glória a Deus. Então, irmãos, reconhecer o próximo, isso é nobreza, isso expressa Cristo. Honrar a Deus, a Bíblia diz o seguinte, lá em Malaquias 1,6, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Isso está falando então de honrar a Deus. Estava ali conversando com o Alex, eu cheguei, perguntei, não vi a família dele. Falei, irmão, cadê sua família? Pastor está em casa, está passando mal. Aí fiquei sabendo também que a família do pastor Anderson está passando mal. Mas engraçado, por que esses irmãos não ficaram em casa? Porque eles entenderam que eu tenho que honrar a Deus. Sabe, irmãos, é legítimo, a família está passando mal. Mas engraçado que essa atitude também mostra para a família, amor, eu vou lá para honrar a Deus. Eu vou lá para buscar a face do Senhor. Irmãos, Deus não fica devendo nada a ninguém. Nada a ninguém. Deixa eu te contar uma historinha. Uma senhora, muito simples, no campo, e ela casada há muitos anos, e o marido faleceu e ela tinha um filho, o filho ficou muito doente. E ela morava numa casa muito simples. E aí então ela ficou sabendo que tinha uma tal de reunião da videira. E aí essa senhora foi nessa reunião, e ela morava no campo, ela foi a pé, ela passou por aqueles trieiros, os irmãos sabem o que é trieiro? Sabe o que é trieiro? E aí então, passou lá, e andou lá umas 5 milhas, chegou lá no lugar, e aí o pastor falava, tudo que você pediu o Senhor te ouve, Deus é presente, Deus pode fazer uma visitação na sua casa. E ela chegou lá muito simples, e aí ele falou, ora a Deus. Aí ela fechou os olhos e falou assim, Deus, o pastor falou que o Senhor ouve a oração, eu moro a 5 milhas daqui, Deus, se o Senhor voltar por essa estrada que eu vim, você vai passar por uma pinguela, tem 2 curvas, na terceira o Senhor vai virar à esquerda, o Senhor vai descer um barranco, a minha porta está destrancada, o Senhor pode entrar, mas na hora que o Senhor abrir a porta, meu filho está na cama, doente, do lado esquerdo, cura meu filho. E essa senhora, quando ela voltou para casa, o filho dela foi curado. Mas o que ela fez, irmãos? Ela deixou o filho doente? Não, ela foi honrar aquele que pode fazer algo, que é Deus. Sabe, irmãos, eu me lembro, a minha filha quando, há anos atrás, estava vendo imagens esses dias, e me lembrando dessa fase dela no hospital. E eu lembro que o pastor Marcelo chegou em mim e falou, Márcio, vamos fazer o seguinte, eu vou pregar, eu vou dar aula no seu lugar, para você ficar só por conta da sua família. Eu falei, não faz isso não. Essa é a oportunidade para eu mostrar para Deus que nas circunstâncias eu servirei a Ele. Sabe, irmãos, nós não temos muitas oportunidades na nossa vida, mas as poucas que nós temos, nós devemos honrar a Deus. Amém? Amém mesmo, irmãos? Por favor, não me deixem só, irmãos. Vamos junto. A Bíblia também fala que algumas pessoas desonraram profetas por conta de imaturidade. Nós devemos então honrar os profetas de Deus. A Bíblia diz
lá em Mateus 13, do versículo 57 a 58. Só em sua própria terra e sua própria casa que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Irmãos, a falta de maturidade, a falta de honra, muitas vezes nós inibimos o que o Senhor pode fazer através de um profeta. Sabe, irmãos, o que acontece muito? Vou contar para os irmãos. Quantos aqui passaram aquela fase onde os seus pais eram super-heróis? Nossa, meu pai é super-herói, ele sabe de tudo, ele é o cara. Aí você cresceu mais um pouquinho, aí você começou a achar que o pai do seu vizinho lá era o super-herói. Aí chegou uma época que você desconsiderou, quer saber, ninguém é herói, eu que sou herói agora. Aí depois você envelheceu, você começou a lembrar, poxa, é verdade, meu pai realmente foi um grande herói. Quantos chegaram nessa fase? E quantos hoje não têm os pais e às vezes se lembram, poxa, o quanto realmente o que meu pai falou era grande verdade. Interessante, irmãos, que nós desonramos aquelas pessoas que Deus levanta para nos abençoar. Os nossos pais, os nossos líderes, esses homens e mulheres de Deus, são profetas que Deus levantou. Mas engraçado, ao invés de reconhecer esses profetas que Deus levantou, muitas vezes nós trazemos acusação para a vida deles. Você sabe, irmãos, que acontece isso na vida da igreja, o seguinte: as pessoas quando chegam na igreja, aí, nossa, o pastor Márcio é uma grande bênção, nossa, que palavra abençoada, meu Deus, eu fui transformado. Aí vai passando, os irmãos vão crescendo, aí começa a ver que o pai não é perfeito, entenderam? Não é bem assim, não. O pastor Márcio, às vezes, ele pega pesado. Não, acho que o pastor Márcio, às vezes, é ausente. Não, eu acho, irmãos, realmente eu não sou perfeito, não sou. Mas o perigo é você desonrar o profeta que Deus levantou para te abençoar. Por quê, irmãos? Muitas vezes as embalagens nós as julgamos rapidamente, mas é uma embalagem que às vezes Deus colocou diferente para te abençoar. Existe isso. Quer ver uma coisa que acontece? Olha só, olha que interessante. Você sabe que às vezes nós honramos mais os de fora do que os de dentro? Quer ver? Vou dar um exemplo. Os irmãos sabem que eu amo o pastor Reinhard, inclusive a gente está trazendo ele agora na conferência da igreja americana para ministrar para os jovens, agora em agosto. Ele está vindo para pregar aqui, vai ter um tempo na igreja. Irmãos, quando vem o pastor Reinhard, como é que fica a igreja? Lotada de gente. Cadeira acaba, um negócio assim, todo mundo querendo receber profecia dele, um negócio impressionante. É impressionante. Mas o feijão com arroz aqui que vos fala, que sou eu, que é o feijão com arroz que dá sustância, que dá constância, que te fortalece. Aí o povo só quer filé mignon. Não, eu quero agora um filé mignon. Os irmãos não querem ovo com tomate, com mexidão, não. Eu quero é filé mignon. Deixa eu te contar, eu sou o ovo. Eu sou o ovo com arroz, com tomate, pimentinha de cheiro, da noite, não é nem do almoço não, que sobrou do almoço. Mexidão que você vai comer, sou eu. Tá bom? Sou eu. Aí, irmãos, como é que fica? Uma suadeira para o povo vir no culto. Oh, meu Deus, o povo está faltando culto. Deus tem misericórdia, cadê esse povo? Jesus, cadê esse povo? Traz esse povo. Mas quando fala que vem o Reinhard, não precisa nem falar nada. Você sabe que às vezes nós honramos mais os profetas de fora do que os profetas de dentro? Na hora que eu falo, o pastor Anderson vai pregar, o pastor José Roberto vai pregar, o pastor Timóteo vai pregar, pastor Welber vai pregar, aí a gente tem que vir no sufoco, irmãos, eu vou pregar, vai lá para me honrar, irmãos, vai lá, senta lá. Mas na hora que vem alguém de fora, nós queremos honrar mais os de fora. Isso é errado, irmãos. Sabe uma coisa que eu acho inadmissível? Falei para os pastores, os irmãos fazem conferências e chamam os pregadores de fora, e aí eles vão lá e dão ofertas altas para os pregadores de fora. Está aqui, olha, é uma oferta para te honrar. Aí na hora que vai o pastor Marcelo e o pastor Aloysio, os irmãos não ofertam. Eu falei, está equivocado, está errado. Você tem que abençoar também os de casa. Se você só faz para os de fora, você não está reconhecendo o profeta da sua casa. Quando eu trago o Reinhard aqui para pregar, eu dou a mesma oferta que eu dou para ele, eu dou para o pastor Aloysio e eu dou para o pastor Marcelo. Por quê? Porque é a forma de eu honrar os meus pais. Mas irmãos, sabe o que nós fazemos? Nós vamos na festa de alguém que está nos convidando.
A gente vai lá e compra um presente, leva para a pessoa. Mas para os de casa, para a esposa, para o marido, a gente dá uma meia. É verdade ou não é, irmãos? Deixa eu te falar, você está desonrando a sua casa. Você está desonrando os profetas que Deus levantou. E a Bíblia fala que isso acontece por conta de imaturidade. Casais que às vezes presenteiam os de fora, mas não tem coragem de presentear os de dentro. Sabe, irmãos, nós devemos mudar a nossa mentalidade. Se nós queremos então receber algo, irmãos, receba alguém naquela posição, porque você vai receber o mesmo galardão na sua vida. Reconhecer essas pessoas é receber também aquilo, você está plantando. Então, irmãos, não honre somente os de fora. Eu não estou dizendo para você não honrar, eu estou falando para você também honrar os de dentro. Sabe, eu sei que os irmãos amam fazer jantar para mim, almoço para mim, e glória a Deus, eu vou em todos. Me convidou, eu vou mesmo, irmãos. Né? Tem gente que fica assim, pastor, mas se eu te convidar, você vai? Eu falei, lógico, você me convidou, ué. Claro que eu vou. Agora aí, faz o seguinte, para fazer almoço para mim não é difícil, mas quantas vezes você chamou o seu líder para fazer um almoço para ele? Quantas vezes você chamou a líder de criança para fazer um almoço para ela, porque está cuidando dos seus filhos? Quantas vezes você fez isso para o seu pastor de rede? Por quê, irmãos? Nós só queremos reconhecer os de fora. Você está perdendo uma grande oportunidade de reconhecer os de dentro da sua casa, sim. E pelo amor de Deus, chega de dar meia para o seu marido. Compra um presente aí, irmã. Irmão, os irmãos nem meia dão, nem nada dão. Sabe, você tem que fazer algo. O que eu estou te ensinando? Reconheça aquelas pessoas que Deus levantou para te abençoar. Posso ouvir um amém dos irmãos? Honra os de dentro, honra a sua casa, honra seus filhos. Presente, na hora que vai ter festa para fora, você vai lá, às vezes compra um presente maravilhoso para os filhos dos outros, mas o seu fica com aquela garrancheira colada com o Super Bonder. Hã? Nem amém tem, né? Tem não. Mas é verdade ou não é? Honra os profetas que Deus levantou, porque eles são canais da boca do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Abre lá em João capítulo 5, versículo 23. Estou acabando, irmãos. João capítulo 5, versículo 23. A palavra de Deus diz, versículo 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honrar o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Irmãos, Jesus foi enviado da parte de Deus. Quando nós honramos a Jesus, nós honramos a Deus. Aí eu vou perguntar para os irmãos, quantos creem que Deus tem mandado pessoas na sua vida? Quantos creem? Essas pessoas estão sendo enviadas da parte de quem na sua vida? De Deus. E aí, irmãos, quando você honra essa pessoa, então você está honrando a quem, irmãos? A Deus que o enviou. Irmãos, nós estamos diante de grandes oportunidades de mudar nossa mentalidade sobre a honra, de vivermos relacionamentos com bases sólidas na honra. Nós estamos aqui, irmãos, com a oportunidade de sermos transformados pelo Evangelho. Nós temos a oportunidade, irmãos, de viver algo que nós nunca vivemos. Nós temos a oportunidade hoje, irmãos, de mostrar realmente cristianismo verdadeiro, de valorizar todas as coisas, de valorizar todas as pessoas. Lembrei de uma passagem lá em Efésios capítulo 5, abre lá sua Bíblia. Vou terminar falando sobre isso. A Bíblia diz, Efésios capítulo 5, versículo 21. O pessoal do louvor pode subir enquanto eu termino aqui. Vamos ler o versículo 22? Algumas pessoas sempre falam assim, né? Olha o que a Bíblia diz. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Todo mundo, todos os homens querem ser honrados aqui, querem ou não querem? Mas agora lê o versículo anterior. A palavra de Deus diz, sujeitando-vos uns aos outros,
no temor de Cristo. Sabe o que está dizendo? Não só é a esposa que honra o marido também deve sujeitar a sua esposa. Decisão final é do marido, mas ele deve ouvir o que a esposa tem para dizer. E existe algo, irmãos, às vezes corre o risco de pessoas que são casadas e veem alguma pessoa solteira ou divorciada de se tornarem juízes delas. Porque a pessoa é divorciada, porque a pessoa não conseguiu sustentar o casamento. Você não é juiz. E a Bíblia fala que você deve respeitar uns aos outros. Nós não somos juízes. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos responsáveis para amar as pessoas. Nós não somos juízes, nós não somos melhores. Nós expressamos cristianismo e honramos as pessoas. Amém? Irmãos, nós estamos então pode começar a dedilhar. Nós estamos com a ceia. E eu quero fazer essa ceia todos os domingos, enquanto a gente estiver pregando sobre honra. E eu quero falar muito mais sobre honra. Irmãos, nós estamos perdendo a oportunidade de honrar a quem Deus quer que honre. Como que você acha que Deus expressa o amor dele, irmãos? Através de um homem. Você sabia que Deus vai expressar e Ele vai honrar as pessoas através de alguém? Vamos supor, Deus levantou o pastor Anderson para expressar o amor de Deus na minha vida através da vida dele. Você sabia que Deus vai levantar pessoas então para te honrar e você vai ser levantado para honrar alguém? A questão é que muitas vezes nós desprezamos as pessoas. Irmãos, você não tem noção o que Deus pode fazer através da vida de alguém. Você não tem noção o que Deus é capaz de fazer através da vida de alguém para abençoar a sua. Relacionamentos é a maneira extraordinária de Deus te amar. Irmãos, tem tantos relacionamentos que nós deletamos da nossa vida. Há tantos relacionamentos que nós desprezamos da nossa vida. Você está perdendo a grande oportunidade de receber o amor do Senhor. Você está perdendo a grande oportunidade de deixar Deus te amar e de você ser honrado. E perdendo a oportunidade de você também ser instrumento de Deus em honrar alguém. Hoje nós iremos tomar a ceia, irmãos, debaixo de uma palavra de Deus. Nós estamos sendo esses canais de honra na vida das pessoas. Nós estamos sendo canais para amar as pessoas. Nós estamos sendo canais para viver esse ambiente de honra. Irmãos, nós falamos muito e estamos exercendo pouco. Esses dias eu fiquei sabendo de pessoas que vieram na nossa igreja, visitaram, pessoas pegaram o telefone delas, mas ninguém ligou para essa pessoa. Essa pessoa ficou constrangida de voltar, porque ela não se sentiu honrada entre nós. Irmãos, eu não fico sabendo de todas as coisas mais. Mas quando eu fico sabendo, fulano está saindo da igreja, fulano saiu, irmãos, na hora eu quero ligar. E aí parece assim, não, o pastor está ligando para acalmar o incêndio. Não, eu estou ligando para te honrar. Por quê? Porque, irmãos, eu me preocupo. Agora, às vezes, eu não fico sabendo de todas as coisas mais, irmãos. Mas eu estou ensinando na igreja a fazer aquilo que eu não faço. Não consigo, irmãos. Não consigo. Os irmãos hoje são os olhos de Cristo para olhar as necessidades da igreja. Irmãos, esses dias eu fiquei sabendo de um dos nossos líderes na nossa igreja, faltando comida na sua casa. Fiquei chateado, falei, irmão, por que você não me falou, irmão? E aí eu fico pensando, que nível de honra que nós estamos? Um líder entre nós faltar comida?
Está errado. Que nível de honra é esse? Um líder entre nós faltar o pão de cada dia? Que nível de honra é esse? Pessoas que se reúnem para criticar uns aos outros, que nível de honra é esse? Isso é covardia. Isso é covardia. Não deu nem o direito da pessoa estar lá para se justificar. Que nível de honra é esse? Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.